Cara, eu cheguei ao ponto de tomar Zolpidem e lutar contra o sono só pra ficar loucão. E aí, Bia? Acredito, olha, não só você. Você e muita gente. E vou te dizer, hoje é a substância mais vendida no Brasil. Zolpidem? Caraca. E tá mais capotando vendida. muita gente. E tem uma coisa que ele é um hipnótico. O hipnótico não é uma coisa que te relaxa lentamente para você entrar naquele processo de dormir. O hipnótico é como se ele te desse uma paulada na cabeça. Você tem a sensação que você acha que você dormiu, mas você não dormiu. Você vai encurtando o sono. Entendi. E cada vez mais você tem que usar mais. Eu peguei uma paciente que chegou no meu consultório tomando 48. Que é isso? Não, existe. Como é que ela tá viva? E aí você tá falando para resistir. O que aconteceu? Chegou um ponto que ela não lembrava, porque ele vai apagando, né? Então, ela não conseguia ficar mais sem, ela não dormia e ela foi aumentando. Então, era uma coisa tão engraçada que ela tinha buracos na memória. Porque o hipnótico dá buracos na memória. E você não vai percebendo, vai ficando, o seu cognitivo vai... Ele além de mexer barbaramente na memória, deixar buracos, é quase um pré-anestésico, né? Ele faz uma outra coisa que é risco de convulsão. Ele é uma coisa muito interessante quando você faz uma cirurgia e que você não pode ficar acordado ou porque você não pode se mexer. É muito interessante. Mas se você for ver na bula do Zolpidem, tá lá, é um uso por um tempo limitado. Você já ouviu falar no Boa Noite Cinderela? Uhum. Aquilo que joga na bebidinha e apaga a pessoa? É exatamente isso. E é interessante porque ele corta, se você resistir um pouquinho, não tem problema nenhum. Porque ele mexe no apagar do cérebro, mas ele não mexe tão profundamente na parte motora. Então você é capaz de sonambulamente fazer uma opção de coisa. No meu caso, o médico me receitou porque eu só sinto sono de verdade 4 horas da manhã. Mas aí que tá, o sono, a gente já perdeu há muito tempo o tal do círculo circadiano. Sim. Então você tem que recuperar isso, não tem jeito. Eu tenho que recuperar isso. E aí você tem que ter uma disciplina. Por exemplo, eu 9h30, 10 horas, eu já começo a apagar tudo. E vou te dizer... É a famosa higiene do sono, cara, que você melhorou demais. Memória, produção, é uma coisa que depois... E acordo cedo, eu durmo cedo e acordo cedo. Todo mundo fala isso. Quer ver uma coisa que acontecia muito depois comigo? De um mês você vai falar, cara, meu tempo esticou. É uma coisa tão interessante que você fala assim, não quero mais aquela coisa. Tanto que quando alguém me fala assim, vai ser de madrugada, eu fico pensando, quanto tempo eu vou levar para recuperar? Tem que valer muito a pena. Tem que ser uma noitada assim, de muita conversa, de muito bate-papo, de muito gargalhada, e vamos, não tem problema nenhum. Se a gente quer descobrir se uma pessoa está em depressão, né? Normalmente depressivos explicam um pouco mais sobre isso. É porque a gente sempre separa ansiedade e depressão. Se você deita na cama e fica fritando... Em geral é ansiedade. Em geral é ansiedade. Se você pega no sono e depois das 3 fica aquele sono picotado, você está começando a apresentar sinais de depressão. A exaustão. Por isso que ela falou que essa coisa das 4 horas... Realmente, você ir dormir às 4 horas, você está pulando isso. Você pula momentos que o teu cérebro precisa de um descanso qualificado. Você cospe na evolução. Mas você dorme, você vai... Ele pega o que o design do universo criou. Tipo assim, olha, você dorme aqui vai ser liberado melatonina, aqui vai ser serotonina. Você o cara tá querendo levou desafiar um tempão, o cara. GH, e você fala assim, não, mas não quero. É meio que eu funciono a base da agenda. Então assim, tem coisa pra fazer tal hora, então tá bom, vou dormir tal hora. É assim que funciona. Geralmente. Sim, é a base da agenda, mas aí a agenda tá fazendo a tua vida. Dá pra fazer a agenda e também você dizer quem é dono de quem. Porque assim, se você não faz o tempo certo de sono, dormir na hora certa, ter ali, é isso que eu tô falando, você produz melatonina, você produz serotonina, você tem produção de GH, você tem uma produção intensa, o cérebro trabalha muito de madrugada, enquanto você dorme. Então, o que acontece? Você vai submetendo esse organismo, esse cérebro, a um estresse. O que ele faz? Começa a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do tipo assim, não vai dormir? Tá bom, então eu vou liberar cortisol, você vai ficar ligadão, vai fazer tudo. Só que tem que cortisol que nem corticoide, sabe aquela coisa, você tá com uma dor que não passa nada, aí o cara vai te dar uma injeção de corticoide, você, nossa, fiquei ótimo. Aí você começa a inchar, e começa a gordura do cortisol, se a pessoa está começando a acumular uma gordura que é de um estresse prolongado por essa mudança no organismo,
ela é aquela gordura da barriga para cima. As pernas não acompanham tanto, os braços ficam maiores e a barriga maior. É típico. E essa coisa de tipo assim, tem gente que fala assim, dorme 2 horas. Gente, algum momento essa pessoa vai à exaustão. O sono é uma função muito essencial ao organismo. Muito. Todo equipamento de memória, de armazenamento, de destruição de memória inútil, se faz de madrugada. Se faz naquele período que você dorme. Dormir para o organismo é uma atividade muito intensa. Mas intensa no sentido de vou tirar o excesso de coisa. É como se no final da obra, ele tem que, ao final do dia, ele joga fora o que não presta, ele faz a arrumação dele. Para voltar outro dia, o operário de novo a trabalhar. Exatamente. Então, assim, e dormir bem hoje é quase uma ostentação quem dorme bem. Tem coisas no nosso mundo, eu vou te dizer uma coisa, silêncio, tempo, você ser dono do seu tempo, do seu silêncio, é um patrimônio da sua saúde mental. Cara, é uma pessoa tá muito acima da média. O cara que não dorme bem, ele não dorme bem porque ele tem já alguns transtornos ou não dormir bem gera os transtornos? Pode ser um ou